hoje a nossa história vai ser sobre o grande construtor, o nosso Criador. Nós vamos ver como tudo começou. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1 e 2, a Bíblia fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, era envolvida por água e havia uma escuridão tremenda, mas havia ali algo extraordinário. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E foi assim que Deus começou a sua grande obra. Ele começou fazendo a separação das trevas. Ele disse: haja luz, e houve luz. E ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. E assim Deus criou o primeiro dia, o dia e a noite. E ele continuou a sua criação. Deus continuou fazendo a sua criação. No segundo dia, ele fez a separação das águas. A parte superior ele chamou de céu e a parte inferior ele chamou de mar. E no segundo dia Deus criou o céu e o mar. E olha, no terceiro dia, Deus fez a separação das partes secas. Ele criou todos os tipos de árvores frutíferas e plantas, semente, para que se multiplicassem. E assim Deus criou o terceiro dia, as árvores, as plantas, as sementes, para se multiplicar. E ele continuou a sua obra. Deus continuou no quarto dia. Olha o que ele criou no quarto dia. Ele coloriu o céu com a lua, as estrelas e o sol. Ele criou a lua e as estrelas para governar a noite. E ele criou o sol para governar o dia. A lua e as estrelas para iluminar a noite e o sol para governar o dia. E assim foi o quarto dia. E ele não parou por aí. No quinto dia, ele criou todos os tipos de aves e todos os tipos de peixes. Todos os tipos de aves para povoar o céu. E todos os tipos de peixes para encher o mar. E assim foi o quinto dia. E o sexto dia, Deus criou todos os tipos de animais. Animais domésticos e animais selvagens. Cachorro, gato, coelho, papagaio, hipopótamo, leão, onça, girafa. Todos os tipos de animais domésticos e todos os tipos de animais selvagens. Deus criou no sexto dia. E ele também criou o homem e a mulher. E assim foi o sexto dia. E no sétimo dia, sabe o que aconteceu no sétimo dia? No sétimo dia, ele olhou e viu tudo que ele havia criado. E ele descansou. Deus olhou e viu a criação linda que ele tinha feito. Ele olhou e descansou. No primeiro dia, Deus criou o dia e a noite. No segundo dia, o céu e o mar. No terceiro dia, Deus fez a separação da parte seca, né? Criou as árvores, as plantas, as sementes. Deus criou no quarto dia os luminares, a lua e as estrelas para governar a noite, para iluminar a noite, né? E o sol para governar o dia. Deus criou todos os tipos de aves e todos os tipos de peixe no quinto dia. No sexto dia, ele criou todos os animais domésticos e selvagens, criou o homem e a mulher. E no sétimo dia, ele descansou. Ele parou e ele viu tudo de lindo que ele havia feito. E olha só. E aí, Deus, naquele lindo jardim que ele havia feito, ele colocou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Deus colocou Adão e Eva naquele lindo jardim e falou para Adão e para Eva: olha, vocês podem ficar aqui, vocês vão ser muito felizes aqui. E Deus todos os dias ia lá e conversava com Adão e conversava com Eva. Mas acontece
que o inimigo de Deus, o inimigo de todos nós, também quis escrever parte dessa história. Quis borrar tudo que Deus havia criado. Sabe o que ele fez? Deus, quando colocou Adão e Eva naquele jardim, Deus disse para Adão assim: olha, vocês podem ficar à vontade, mas tem uma árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore, o fruto dessa árvore, vocês não podem comer. O resto vocês podem fazer tudo, vocês vão cuidar desse jardim. E aí, o inimigo de Deus, o inimigo de todos nós, para borrar tudo de lindo, tudo de maravilhoso que Deus havia feito, foi lá e cochichou no ouvido da Eva, para que a Eva comesse daquele fruto. Adão e Eva, todos os dias, tinham a presença de Deus. Todos os dias Deus ia lá, tardezinha, conversava com Adão, conversava com Eva. Eles eram muito felizes. Até que o inimigo cochichou no ouvido da Eva. Falou para Eva assim: olha, você pode comer desse fruto. Eva ouviu e comeu do fruto. E além dela comer do fruto, ela também ofereceu a Adão, que também comeu do fruto. Adão e Eva então comeram do fruto que Deus havia dito que não podia comer. Eles não poderiam comer, e assim foi. O pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. E por isso, por causa do pecado, eles foram expulsos do jardim. O pecado, você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós fazemos e pensamos que desagrada a Deus. Adão e Eva pecaram, desobedeceram. Deus havia dado uma ordem que eles não poderiam comer do fruto proibido. Eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram, desobedeceram. E por isso, eles tiveram que sair do jardim. Eles foram expulsos daquele jardim. Mas Deus amava Adão e Deus amava Eva. Ele não gosta do pecado, mas ele ama o pecador. Ele amava Adão e ele amava Eva. E ele disse que o pecado nos separa de Deus. Adão e Eva estavam separados de Deus. É como se estivessem mortos para Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Quando nós estamos em pecado, é como se nós estivéssemos mortos para Deus. Mas Deus sabia disso tudo. E Deus prometeu a Adão e a Eva que mandaria um para derrotar o inimigo. E Deus cumpriu a sua promessa. Sabe o que Deus fez? Ele enviou Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para que nós estivéssemos livres do nosso pecado e nós tivéssemos novamente comunhão com o Senhor. E aí, a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Jesus derramou o sangue dele na cruz. E quando Jesus estava naquela cruz, ele disse: está consumado. Sabe o que ele queria dizer com isso? Ele estava dizendo que Jesus, que Deus havia cumprido a promessa que havia feito a Adão e a Eva há séculos atrás. Deus havia dito para Adão e para Eva que mandaria um para derrotar o inimigo. E ele cumpriu a sua promessa. Está consumado. Deus havia cumprido a sua promessa. Deus enviou Jesus, o Filho perfeito de Deus, para morrer por nosso pecado. E a cor vermelha, ela representa o sangue de Jesus, o sangue que Jesus derramou na cruz por mim e por cada um de vocês. A cor vermelha representa o sangue, o sacrifício de Jesus na cruz. E quando Jesus derramou aquele sangue, foi por mim, foi por você, para que nós estivéssemos livres dos nossos pecados. Mas olha só, Jesus, ele não ficou morto não. A Bíblia, a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele voltou a viver. Sabe para quê? Para continuar escrevendo a nossa história. Jesus Cristo, ele ressuscitou para que nós tivéssemos uma nova vida, para que nós tivéssemos um novo coração, uma nova chance de vida. Jesus, ele derramou o sangue dele, ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Uma vida limpinha, sem mácula, sem nenhuma mancha.
para que nós estivéssemos de novo acesso ao Senhor. E quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso coração fica limpinho, sem nenhuma sujeira, e nós ficamos felizes. E nós queremos que essa alegria seja também compartilhada com os outros. Por isso nós ficamos alegres e ficamos aprendendo a palavra do Senhor e ficamos querendo crescer. Falamos para todos que nós precisamos crescer. A cor verde, ela representa um crescimento. Precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como nós podemos crescer? Podemos crescer através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através da nossa comunhão com o Senhor. Assim nós podemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando recebemos um novo coração, uma nova chance de vida, nós queremos compartilhar com todos a nossa alegria. E aí nós crescemos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele continua escrevendo a nossa história. Ele continua, sabe por quê? Porque a nossa história termina no céu. O céu é um lugar lindo, um lugar especial, um lugar onde eu e você queremos morar. Quem aqui não quer ir para o céu? Todos nós queremos ir para o céu. No céu não vai haver tristeza, no céu não vai haver choro, no céu não vai haver dor, no céu vai ser só alegria, felicidade. E no céu nós vamos ter a presença de Deus na nossa vida. Nós vamos ver Jesus ali e nós vamos viver eternamente com Deus. Quer ir para o céu? Você quer? Deus está pintando a nossa história. Deus está escrevendo a nossa história. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Adão e Eva, eles pecaram, eles desobedeceram, mas Deus cumpriu a promessa deles. Séculos depois, Deus cumpriu enviando Jesus para morrer na cruz por nós, para que nós vivêssemos eternamente com Deus no céu. Porque o pecado nos separa de Deus, né? E através do sangue de Jesus, nós vamos viver eternamente com o Senhor lá no céu. Você quer morar no céu? Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós somos criados por Deus. Nós somos obras das mãos de Deus. Nós somos importantes para Deus. Deus nos ama e Ele quer o melhor para mim e para você. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos de dificuldade, né? Momento onde nós muitas das vezes choramos, ficamos tristes por tudo que está acontecendo. Mas Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Deus está conosco todos os dias das nossas vidas. Por isso precisamos continuar falando de Jesus. Precisamos continuar falando que Jesus é amor, que o Senhor é a nossa salvação. Jesus Cristo morreu, Ele ressuscitou para que nós, eu e você, tivéssemos uma vida eterna com Ele. Que Deus possa assim estar nos abençoando em nome de Jesus. Um beijo grande.